Nossa Vida Melhor está de volta e a gente vai entrar num assunto bem interessante e eu tenho certeza que é um assunto que também vai gerar dúvidas. E se você já tem a sua, se prepara aí com o WhatsApp 011 9 50 45 18 40. A gente vai falar de cirurgias plásticas, então presta atenção porque a gente vai focar hoje em lipoaspiração. E hoje em dia existem muitos procedimentos para driblar não só a idade, mas para manter o corpo em boa forma, né? Entre os mais pedidos está a lipoaspiração, que é uma cirurgia que tira parte da gordura localizada e pode ser feita em várias regiões do corpo. Mas a gente quer entender quais são as diferenças, se existem tipos de lipo, né? Já ouvi falar que tem laser, mini lipo, lipo light, ultrassônica. Vamos ver o que é isso? E a gente convidou alguém que topou nosso desafio, que trouxe inclusive equipamento que vai nos ajudar a entender tudo. Ele é cirurgião plástico, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nosso amigo Dr. André Colaneri. Muito obrigada. Uma honra te receber e eu fiquei tão feliz que eu lá nos bastidores já dei uma olhada, ele me mostrou que ele trouxe isso tudo aqui. São cânulas? São cânulas de tipos diferentes de lipoaspiração. Existem vários tipos mesmo? Existem vários tipos. A lipoaspiração é aspirar gordura, tá. Né? Então tudo que você põe em uma cânula e aspira gordura chama lipoaspiração. E é uma cirurgia, tá? Tem gente que fala, não é cirurgia, não é cirurgia sim, tem que tomar todos os cuidados de uma cirurgia. É que faz uma coisinha pequenininha, no caso seria só um furinho, exatamente, né? para entrar a cânula. Tá. Por isso que a cicatriz, ela é muito pequenininha. Tem cicatriz, cortou, tem cicatriz, mas fica escondido na marca do biquíni, a gente sempre põe num lugar mais difícil de ser notado, né? Então, ela não tira a pele, ela só tira a gordura, né? Isso é até uma dúvida que muita gente tem, qual é a diferença de uma abdominoplastia para uma lipoaspiração. A lipoaspiração só tira o recheio, digamos assim. Então, a lipoaspiração tira a gordura. Para quem a lipoaspiração é indicada? Então, ela é indicada para aquelas pacientes, os pacientes que têm um acúmulo de gordura, mas que não têm um excesso de pele. Porque quando você tira o recheio, que é a gordura, a pele precisa retrair. E a pele é um elástico e não é um elástico lá muito bom, né? Então quem tem já uma flacidez, ou engordou e emagreceu várias vezes, já teve algumas gravidezes, a pele já foi machucada, principalmente se tem estria. Estria é o rompimento das fibras elásticas, já mostra pra gente que aquela pele já esgarçou, né? Quem tem uma certa flacidez, então não deveria fazer uma lipoaspiração. Se fizer a lipoaspiração, só a lipoaspiração, provavelmente vai piorar a flacidez. Né? Tá, não existe, por exemplo, leve, de tirar a gordura e a pele colar sozinha, por conta própria. Esse é o caso da boa indicação da lipoaspiração para quem não tem flacidez. Tá. Né? Então, aquela paciente que não tem flacidez ou o rapaz que não tem flacidez, você faz a lipoaspiração, a pele volta, porque é um elástico bom, né? Sem flacidez. Então, esse é o caso bom. Pacientes que não estão muito acima do peso, que tem uma gordura localizada e quer tirar e modelar o corpo, tirando aquela gordura que incomoda. Pacientes jovens têm mais facilidade de ter essa retração da pele? Com certeza. Quanto mais jovem a pele, mais grossa ela é e menos flácida ela é. Também, quanto mais jovem o paciente, menor a chance de ter tido alguns filhos, né? E ter oscilado muito também de peso. Então a lipoaspiração vai tirar essa gordura. Agora tem vários tipos, né? Vários modelos que dependem da cânula que você usa. Né? Esses vários tipos é porque a gente foi tendo uma modernização no procedimento ou porque cada tipo de gordura precisa de um tipo de cânula? Não. A gordura ela é semelhante na estrutura de todos os pacientes, agora muda um pouco a textura dela. Então pacientes que são com a pele mais flácida, mais branquinhos, né? Aqueles bem com a pele mais mole, digamos assim, a gordura costuma ser mais mole e sair mais fácil. Aqueles pacientes que são mais fortes em termos ósseo, em termos de pele, em termos de estrutura, tem mais colágeno em tudo. A gordura também é mais presa, ela sai com um pouco mais de dificuldade, mas a técnica ela foi modernizando e foi tendo algumas alternativas para cada caso. Então isso que a gente vai conversar agora e bater um papo sobre isso. Você disse que são 9 tipos diferentes. Não, aqui a gente tem 4, mas tem outras variações que a gente pode falar também, que é o porte da cirurgia, né? Então a lipo tradicional é essa cânula, que é simplesmente uma cânula simples, que é acoplada no lipoaspirador e faz a sucção da gordura. Você pode variar os orifícios, né? Pode ser na sequência num lugar, pode ser dois do lado, um em cima, um embaixo. E a forma da cânula ela pode ser um pouquinho também mais curva para chegar
numa região de flanco, por exemplo, que tem a curvatura do corpo. Mas é uma cânula simples, simplesmente para usar para fazer, ela não faz mais nada fora isso. Tá. A vibrolipoaspiração é uma cânula vibratória, né, que é esse aparelho daqui. Então, ó, nota que a cânula tem uma vibração muito fina. Você olha assim, até é difícil de ver, né? Mas qual é a vantagem dessa técnica? Ao fazer a vibração, ela quebra a resistência da gordura, porque a outra tradicional você tem que ficar fazendo força, vai e volta com uma certa força se a gordura é muito firme ou principalmente se já teve mais de uma cirurgia. Porque quando você faz a primeira lipoaspiração, a gordura está íntegra, você vai fazer vários furinhos na gordura, né, que vai esvaziar a gordura. Cada furinho vai ser fechado com uma cicatriz interna que chama fibrose. Se engordar depois, quiser fazer uma segunda lipoaspiração, você já não tem aquela gordura íntegra. Você está cheio de fibrose prendendo ela. Então é uma gordura mais difícil de sair, mais difícil de fazer também o movimento para passar na gordura. Então a vibrolipoaspiração, ela quebra a resistência, na gordura normal melhor ainda, né? Então você faz movimentos mais suaves, você não precisa usar força para quebrar a resistência da gordura. Então fibrose é uma coisa que todo mundo que fez lipo tem? Todo mundo fez qualquer cirurgia. Porque eu achava que fibrose era quando a gente vê aquela barriga marcada, assim. Não, a fibrose, tecnicamente falando, é a cicatriz interna. Tá. A cicatriz a gente vê da pele, a cicatriz interna é fibrose. Só que a fibrose não é para ser esse problema, né? Então, uma fibrose exacerbada é exatamente isso. Porque fica aquela irregularidade, entre né? a mulherada, preso, o papo, né? É assim, nossa, você fez lipo, que maravilha, você não tem nenhuma fibrose. Aí outra, minha barriga é cheia de fibrose. Isso é outra fibrose? Não, esse é o leigo falando, né? Esse é o leigo falando da fibrose. Então estamos falando tudo errado. O médico falando, fibrose é simplesmente cicatriz interna. E o que é esse todo aspecto mundo que vai às vezes ter fica um bom pouco, em uma pessoa e não na outra? Todo mundo vai ter um pouco de fibrose, então precisa tentar modular essa fibrose para que ela não fique exacerbada e não dê essas irregularidades, essas retrações. Por isso que é importante fazer, fundamental, fazer a drenagem linfática pós-operatória, fazer, além da drenagem linfática, usar o aparelho de ultrassom, que ele modela a formação do colágeno, diminui a formação da fibrose. Então não é simplesmente fazer uma lipo e só, né? Você tem que fazer a parte pós-operatória, que é fundamental e muda o resultado. Quem não faz, dá mais retração, dá mais fibrose e você pode ter essas irregularidades, essas nodulações. Legal. Né? Então a gente parou aqui. A vibrolipo, ela quebra essa resistência, então você consegue fazer movimentos mais devagar, né? Então o trauma é menor, até o controle do movimento é muito melhor, porque você não precisa quebrar com a força a resistência da gordura. Aí evoluiu, tem mais dois tipos de lipoaspiração. A lipoaspiração a laser, que é essa cânula que você vê que tem uma fibra óptica que vai emitir o laser na ponta. Tá. E o laser vai derreter a gordura. Então, quando você derrete a gordura sai mais fácil, ela sai liquefeita. Então, o trauma para tirar é menor também. Quando você derrete, ela também queima alguns vasinhos, né? E esses vasinhos acabam sangrando menos e você libera calor. Liberando calor, a pele retrai mais. Então, para quem tem um pouquinho de flacidez, ou será que eu vou ter flacidez, mas que não é um que já tem uma flacidez grande, a pele retrai melhor. Então, para esses casos, é muito bom a cânula a laser. Isso vai ser o critério do médico, né? Quer dizer, não é uma coisa que a paciente vai poder optar. É o médico que vai saber o que ele vai usar ali na hora. O médico pode opinar e indicar a técnica que ele acha melhor para a paciente. Né? Aí a paciente vai aceitar, não vai aceitar. Por isso que é bom você procurar um bom médico e confiar nesse médico. Isso é fundamental. Bom, então são basicamente esses tipos. Tem ainda a ultrassônica. Tem ultrassônica. O que é ultrassônica? Então, a lipo a laser, como ultrassônica, só derrete a gordura, tá? Ela não tira a gordura. Então, depois de derretida a gordura, você vai precisar usar a cânula ou tradicional ou a vibrolipo para aspirar a gordura que está derretida, tá? A lipoaspiração ultrassônica também é esse aparelho que tem nas ranhuras, libera o ultrassom. Em vez do laser, libera o ultrassom. E derrete também a gordura, também diminui o sangramento, a gordura sai mais fácil. Tem uma vantagem, que ele não destrói a célula de gordura. A lipo a laser destrói a célula de gordura, você não pode usar para enxertar em outro lugar. Ou seja, quero fazer uma lipoescultura, tirar um pouquinho de gordura, purificar ela,
pôr em outro lugar, ou na face, ou no glúteo. A laser não dá para usar porque matou a célula. Perfeito. A lipo-ultrassônica você consegue usar para enxerto. Então ela tem as mesmas vantagens da laser, né, que é sangrar menos, ter uma recuperação melhor, uma dor menor, porque o trauma é menor, e uma retração de pele melhor, que essas duas são ótimas para retração de pele, mas ainda você pode usar para fazer o enxerto. Tá, joia. Bom, eu volto aqui já pra gente continuar conversando e aí também tirar suas dúvidas. Se você já mandou, você deve estar querendo ouvir a resposta. Daqui a pouquinho nosso WhatsApp já funcionando para tirar as suas dúvidas, para que você saiba mais sobre lipoaspiração, para fazer boas escolhas, né? Agora, ó, telefone aqui, todo mundo participando, muitas dúvidas, e é muito bom que a gente tenha você aqui para nos ajudar. A Soleni, ela diz assim, gostaria de saber se pessoas alérgicas a antibióticos podem fazer uma lipoaspiração. Não tem nada a ver a alergia ao antibiótico com a lipoaspiração em si, né? Então a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico. Você vai usar alguns remédios no pós-operatório, vai usar. Geralmente a gente dá um antibiótico. Agora é difícil que uma paciente tenha alergia a todos os antibióticos. Geralmente é uma classe de antibióticos que a gente consegue usar um outro tipo de antibiótico só em torno da cirurgia como profilaxia para evitar uma infecção. Perfeito. A gente tem aqui a Irene, ela está perguntando se existe a possibilidade de ser feita a lipoaspiração para melhorar o contorno do rosto. Ela diz, eu tenho um desconforto embaixo do queixo. Eu acho que seria... É muito comum a lipoaspiração na região abaixo do queixo, né, que tem um pouquinho de gordura. Precisa avaliar se tem um pouco de flacidez ou não. Né, eu acho muito interessante fazer a lipoaspiração a laser nessa região, porque você consegue uma retração de pele melhor, né, e diminui o risco de ter alguma flacidez pós-operatória. Ok, aqui a pergunta agora da nossa telespectadora, não se identifica, ela é de Campinas e ela quer saber o seguinte, a minha filha, que ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos, quer fazer uma lipoaspiração. É muito cedo, doutor? Os melhores resultados das lipoaspirações são pacientes jovens, né, antes de ter os filhos, né, como a gente comentou. Então são pacientes que têm uma pele boa, uma gordura localizada, sem flacidez. Hoje, as meninas com 15, 16 anos já têm corpo de adulto, né? Então, a lipoaspiração numa menina de 16, de 19 ou de 25, tecnicamente falando, muda pouco. A cabeça que muda, né? Então, precisa ver se realmente ela tem uma cabeça boa para fazer uma cirurgia, para fazer uma recuperação, entender que a cirurgia não é um modo de vida, ou seja, precisa mudar a alimentação, precisa mudar os hábitos dela para que não volte a engordar. Porque você tira a gordura, tira, melhora, melhora. Agora, manter depende do paciente. Né? Eu brinco que eu vou lá esvaziar dispensa. Se o paciente for encher a dispensa de novo, é capaz de perder toda a lipoaspiração, porque a gente não zera as células. Então pode voltar, sim, pode voltar. E pode voltar até com algumas irregularidades se engordar muito. Ok, a Vanilda, de São Miguel do Araguaia, Goiás, ela diz o seguinte, eu tenho 2 filhos e depois disso engordei mais de 15 quilos. Eu posso fazer lipo ou tenho que emagrecer primeiro? Pergunta maravilhosa que sei que atende a muita gente. As que estão acima do peso e sabem disso, elas podem fazer a lipo? Devem? Então, no caso dela, tem um que a mais, teve 2 filhos. Então, muito provavelmente tem flacidez. Porque a barriga já foi, já voltou, já foi, já voltou pela gravidez e porque engordou. Então, com certeza tem uma certa flacidez. Se fizer só a lipoaspiração, provavelmente vai piorar essa flacidez. Então, pode fazer a lipoabdominoplastia, que é a cirurgia que faz a lipoaspiração e na mesma cirurgia já retira a pele, que estica a pele que está sobrando, corrige a musculatura, né? Então você consegue melhorar a musculatura, melhorar a gordura e retirar o excesso de pele. Ok, a nossa telespectadora diz, já tive uma trombose, tenho muita vontade de fazer uma cirurgia, mas morro de medo. Cirurgia de mama, para quem já teve trombose, é um risco? Qualquer cirurgia para quem teve trombose é um risco, né? Então a cirurgia é um dos fatores de risco para trombose. Então quem teve trombose precisa ser avaliado por um hematologista para ver se o risco é muito grande e, se ele permitir, fazer um tratamento com anticoagulante bastante tempo pós-operatório. Existem alguns anticoagulantes específicos para minimizar o risco de trombose, né? Então tem que estudar bastante. Tem algumas alterações, né, do sangue que predispõem à trombose. Então, se essa paciente tiver uma dessas alterações, melhor não fazer. Ok. É bom, né, a gente falar com quem entende e ouvir essas explicações. Olha, muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção, que a gente encaminha, então, as suas dúvidas. E o doutor André Colaneri, com certeza, vai ter muito prazer em te responder, em te atender. Até a próxima. Volte sempre.
Amei o nosso tema, viu? bom, Ajudou bastante, não é, gente?